Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher. E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer. Eu sou William e esse é o Casamento Milionário Cast. O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois. Está começando agora mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Uchoa, não estou sozinho, estou acompanhado dela, minha esposa Jennifer Uchoa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast. Que alegria poder estar aqui com vocês, falando de finanças, casamento, relacionamento. Eu amo. E aí, amor, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, uma vida com propósito. A gente vai falar sobre isso e a importância de entender sobre propósito, né, na nossa vida em casal. Esse é um tema muito importante, por quê? Porque é o que nos traz motivação de fazer, de realizar, de performar. Então é um tema que é crucial, principalmente para o casamento. Por quê? Porque o casamento ele tem um propósito maior. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, se esse tema é algo que você tem estudado, é algo que você tem buscado entender mais sobre essa questão de significado, propósito de vida, e de alguma forma as pessoas ficam um pouco perdidas sem encontrar uma resposta, sem encontrar um caminho, a ideia é a gente falar sobre isso aqui hoje. Fica até o final, porque você vai ter mais clareza sobre isso e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito com a sua jornada de desenvolvimento em casal. Muito bom. A gente sempre... Eu, não sei você, mas eu teve uma fase da minha vida que eu me perguntava muito, me fazia muito essa pergunta e eu acredito que muita gente faz. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? O que eu tenho que fazer? Eu me fazia muito essa pergunta, exatamente assim. O que eu tenho que fazer? Sabe, por que eu tô aqui? Por que eu fui chamada? Eu comecei a faculdade, poxa, eu vou terminar minha faculdade, mas o que eu tenho que fazer? Geralmente a pessoa que tá em busca disso é uma pessoa que a consciência dela já abriu mais, ela não tá só pensando, eu quero um trabalho, porque eu quero um emprego, porque eu quero um dinheiro, porque eu quero sobreviver na minha vida. Não, é a pessoa que ela tá sendo guiada por algo que tá queimando dentro dela, mas ela ainda não sabe o quê. Sabe, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Qual é o chamado pra minha vida? E você já se fez essa pergunta, amor? Sim, bastante, né? Acho que teve um momento na minha vida, inclusive a gente já tava junto, quando essa pauta ela ficou ainda mais forte, que foi a ideia realmente de propósito. E é interessante isso, porque à medida que você vai se desenvolvendo, que você vai buscando crescimento, e quando eu falo crescimento, eu estou falando em todos os níveis, né? Você busca realmente crescer, expandir tua vida, tua existência, teu nível de consciência, se tornar uma pessoa melhor. Essa pauta, ela aparece, essa ideia de propósito. E como você falou, eu também me fiz esse questionamento sobre qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer, né? E talvez você que esteja ouvindo esse podcast também se pense nisso, nesse local de qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer, qual seria a minha atividade, minha orientação, qual seria, enfim, minha contribuição e tal. E é interessante porque tem uma frase que eu acho muito legal e que eu acho que vai trazer clareza pra galera, porque às vezes a gente fica nessa pergunta e não encontra uma resposta. E às vezes a pessoa gasta muito tempo dedicando, buscando e não consegue chegar a uma resposta. E o que a gente descobriu foi o seguinte: não existe uma resposta correta para uma pergunta errada. Se a pergunta está errada, você nunca vai conseguir encontrar a resposta correta. Ok? E quando a gente faz essa pergunta, qual o meu propósito, o que eu tenho que fazer, é uma pergunta errada. Por isso que é muito difícil encontrar essa resposta. Porque a pergunta correta não é essa. Porque o propósito ele não está alinhado, ele não está conectado com o que você tem que fazer. O propósito ele está alinhado, ele quer dizer sobre algo sobre alguém que você deve ser, a tua identidade, né? Tem uma coisa que é importante quando a gente fala de desenvolvimento, que a maioria das pessoas elas pensam da seguinte maneira: eu tenho que ter muito dinheiro, ou eu tenho que ter muito status, ou eu tenho que ter muito reconhecimento, eu tenho que ter para poder fazer alguma coisa, né? E aí sim
eu vou ser alguém, eu vou ser importante, eu vou ser relevante, eu vou, enfim, chegar a algum lugar de ser. E esse pensamento ele é errado, porque na verdade é o contrário. Você precisa ser para então fazer algo e aí sim conseguir ter. O ter ele é consequência do fazer e o fazer é consequência do ser. Algumas pessoas elas vão girar a cabeça dela, a busca dela em prol do ter. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso. Outras pessoas vão estar num processo um pouco mais desenvolvido, tendo um pouco mais de clareza, elas vão entender e vão buscar o fazer. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que contribuir de alguma forma. Eu tenho que fazer, sabe aquela mentalidade de que eu tenho que fazer algo, a sociedade precisa mudar o mundo, ou enfim, entra nesse local aqui. Agora, quando você amadurece um pouco mais, você percebe que o fazer ele é secundário. O mais importante é o ser. E quando a gente está falando de ser, a gente está falando de identidade, sabe? O fazer é algo que transita, algo que muda. Você pode estar fazendo algo hoje e amanhã talvez isso não tenha mais sentido. Talvez esse fazer seja o fazer uma outra coisa. Agora, o ser está relacionado com identidade, algo de quem você é. Sabe? E entender isso, entender quais são suas características, entender quais são as suas habilidades, entender qual a sua identidade e fundamentar a tua vida nesse local é um processo que dá sentido à vida, dá significado, ele dá propósito à vida a partir do momento em que você entende quem você é. O que quer dizer isso, né? Quando você olha para você e você consegue entender, cara, quem eu sou, né? Olhando as características que você tem. Quando eu falo características, de onde você nasceu, a tua história de vida, a história, por exemplo, da família que você nasceu, quais são as habilidades que você tem, qual é o teu perfil de comportamento, quais são as suas aspirações. Enfim, quando você leva tudo isso em conta e você entende tudo isso e você relaciona essas características com o ambiente onde você está inserido, com as possibilidades que você tem de contribuir, quando você olha para esse local e entende qual é o seu posicionamento, isso naturalmente te apresenta o que você tem que fazer. Você já viu aquela pessoa que ela sempre está em busca de fazer alguma coisa? Às vezes ela está fazendo algo, depois ela muda, ela vai fazer outra coisa, depois ela vai fazer outra coisa. E ela muda constantemente o fazer. E às vezes ela segue moda, né? Tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. Tá todo mundo fazendo aquilo, então eu vou fazer também e tal. É uma pessoa que ela ainda não definiu a identidade dela, ela ainda não encontrou esse local de, cara, de propósito no ser, na identidade. Sabe? Quando você encontra o propósito no ser, na identidade, e aí o fazer ele se apresenta para você fica muito mais evidente. Poxa, é isso que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu sou essa pessoa. É isso tá alinhado com a minha identidade. Ou não, eu não tenho que fazer isso. Por quê? Porque isso não tá alinhado com a minha identidade, com o meu propósito de ser. Ok? Esse ponto é muito importante. Então, para você que está em casa e que de algum modo não consegue ou não tinha essa clareza e que de alguma forma estava perdido nesse local e não conseguia encontrar uma resposta, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, entenda que não é o que você tem que fazer, mas sim quem você deve ser, quem você deve ser, quem você deve se tornar. Você é casado? Você é marido? Aí você responde, eu sou o marido. Quem você é? Eu sou o esposo da Jennifer, eu sou o marido da Jennifer, eu sou esposa, né, no seu caso, a esposa do William. Isso é algo que você é. Isso não é algo que você está. Entende? Isso está relacionado à sua identidade. Quem você é? Onde você nasceu? Eu nasci no Brasil. Isso está relacionado à sua identidade. Com a sua família, isso está relacionado à sua identidade. Quais são os aspectos que estão relacionados a quem você é? E quando a gente teve essa conversa e chegou nesse lugar de seu chamado é alguém que você tem que ser e não algo que você tem que fazer, destravou muitas coisas em mim. Sabe, eu parei de buscar algo que eu tinha que fazer. Porque eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Eu tô sempre fazendo algo. Você pode estar fazendo uma faculdade, daqui a pouco você muda de profissão, você muda de lugar. Agora, quando é relacionado a quem você tem que ser, isso não muda. Então, quais são os papéis que eu desempenho na minha vida? Eu sou esposa do William, daqui a pouco eu serei mãe, eu sou filha, eu sou irmã dos meus irmãos, eu sou cristã.
Enfim, quais são os papéis que eu desempenho como Jennifer? Esse é o meu chamado. Ser a melhor versão em todos esses papéis é o que eu tenho que fazer. Se eu tô empenhada em ser a melhor esposa, se eu tô empenhada em ser a melhor mãe, se eu tô empenhada em ser a melhor filha, se eu tô empenhada em ser a melhor cristã, eu tô cumprindo o meu chamado. E é interessante porque Cristo, quando ele vem cumprir o chamado dele, ele vem para salvar a humanidade e ele o tempo inteiro, ele é. O tempo inteiro as pessoas questionam e perguntam e ele tá sempre falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o tempo inteiro. E é interessante que quando Cristo é batizado, quando João Batista batiza Jesus Cristo, a palavra diz que do céu vem uma voz, a voz de Deus que diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado que me dá muito prazer. Então, o chamado de Jesus era alguém que ele tinha que ser. Ele tinha que ser o Salvador. Ele tinha que ser o caminho, a verdade e a vida. E ele exerceu isso. Ele cumpriu esse chamado muito bem, ao ponto de Deus, Pai, olhar para ele e dizer, você tá cumprindo o que você foi chamado para ser. Entende? Mas Cristo, ele fazia muita coisa. Ele era carpinteiro, ele fazia milagres, curava as pessoas, ele era amigo, ele era líder, ele tinha, sabe, muitos papéis. Mas o que fazia com que Cristo avançasse e cumprisse o chamado dele era ele ter clareza de quem ele era, da identidade dele, sabe? Então, você tá ouvindo esse podcast e você passou por muito tempo se questionando o que eu tenho que fazer. Você tem que ser a melhor versão. Isso significa que você vai ser perfeito? Não. Só existiu um perfeito. Esse não teve falhas. Ele passou aqui e cumpriu perfeitamente o seu chamado. Você vai falhar. Você não vai ter perfeição nesse caminho. Mas você precisa entender que você tem que buscar a melhor versão. Você tem que entender que você tem que buscar ser a melhor esposa, ser a melhor filha, ser a melhor mãe, porque quando você ocupa esses papéis e você entende que o seu chamado é isso, tudo o que você tem que fazer, naturalmente vai se apresentar a você. As coisas vão aparecer. Não, eu tenho que fazer isso. Porque no final das contas, quando a gente chega no final da nossa jornada, a gente olha pra trás e o conjunto da obra não tá no que você fez. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Tá no quem você foi. Eu fui essa pessoa. Eu fui esposa do William, eu fui mãe de tantas crianças e hoje estão todos adultos. Eu fui cristã, eu fui isso. É o conjunto de quem você foi. As pessoas vão lembrar de quem você foi. As nossas obras, elas são importantes. A gente precisa fazer. E a gente não tá dizendo aqui que a gente não tem que fazer, que as obras não são importantes. As obras são importantes. Nós precisamos construir boas obras. Mas o mais importante que isso é quem você é. Às vezes você pega uma pessoa, ela não construiu uma obra gigantesca, mas ela cumpriu o chamado que ela tinha que cumprir, de ser mãe, de ser esposa. Olha a Maria, mãe de Jesus. Qual foi o chamado daquela mulher? Ela foi chamada para ser mãe do Salvador. E ela cumpriu aquele chamado com todo o coração dela. Ela simplesmente abriu mão de tudo que ela poderia ter. Ela abriu mão de absolutamente tudo. E ela simplesmente cumpriu o chamado que era ser mãe. E José é a mesma coisa. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão até de uma reputação que poderia ser abalada ali pelo fato de estar casando com Maria e Maria tá grávida. Mas como é que eu vou explicar isso para as pessoas? O que eu vou dizer para as pessoas que a Maria tá grávida mas não fui eu que fiz esse filho? E aí, como é que vai ser? Ele entendeu que o chamado dele era ser o pai de Jesus ali, na terra. Era acompanhar a Maria, entende? Então, ser é o que você tem que se agarrar. Eu tenho que ser isso. Esse é o papel que eu tenho que desempenhar. E isso destrava muitas coisas, né, amor? Exatamente. E tem uma pergunta que eu acho que é muito legal, que é: quanto custa ser? Né? Porque ter tem um custo, fazer tem um custo, fazer algo tem um custo. Agora, quanto custa ser? Ser é uma questão de decisão, sabe?
Ser é uma questão de decisão, é um comprometimento com a identidade. Entende? É se comprometer no sentido de assumir essa identidade e manifestar ela. Por que eu digo isso? Não importa aonde você esteja. Tem um exemplo que eu acho muito legal. De um rapaz que ele, sem dinheiro, quebrado, trabalhando no emprego, ganhando muito pouco e trabalhando muito, pegando o ônibus lotado, né? Acordando super cedo no ônibus lotado, chegando todo amassado no trabalho, suado, aquela correria. Toda aquela realidade fala para essa pessoa que essa pessoa não é ninguém, ou que não é merecedora, ou que não é digna. Toda aquela realidade comunica isso para ela, sabe? Nesse ambiente. Ela não é merecedora, ela não é digna, essa pessoa não é isso, a circunstância determina quem ela é. Aí, essa mesma pessoa, vamos imaginar que ela se dedica, ela se esforça, ela vai pra cima, ela estuda, ela trabalha, ela rompe, ela consegue vencer, apesar de todas as circunstâncias. Aí ela começa a receber tapinha nas costas, as pessoas aplaudindo ela, falando, você é o cara, você merece, você é super inteligente, você é brilhante, isso, aquilo. Aí eu pergunto, essa realidade tá falando pra ela que ela é o último biscoito do pacote. Ela é o último biscoito do pacote? As circunstâncias vão determinar quem ela é? O que eu quero contar com essa história é que quando você tem consciência da sua identidade, não importa onde você está, não importa as circunstâncias, elas não alteram quem você é, elas não determinam quem você é. Ok? As circunstâncias não vão determinar. E você trouxe o exemplo de Jesus. Jesus lá no deserto com fome e ele é questionado sobre a identidade dele, né? Nas tentações ali. E quando ele é questionado, se tu eres o Filho de Deus, ele responde como Filho de Deus, utilizando a palavra de Deus. Então ele não precisava se provar e as circunstâncias não determinavam se ele era ou não. Fazer algo não determinava se ele era ou não. Ele era porque ele era e ele tinha consciência disso. Entende? Então, independente das circunstâncias, a tua identidade ela tem que estar fundamentada nesse local. E quanto mais sólido isso é, quanto mais forte a tua identidade ela é trabalhada, ela é construída, ela é desenvolvida, isso te dá realmente poder. Poder no sentido de capacidade. E a consequência disso é fazer. Como que a gente pode trazer isso de uma forma prática, né? Então, pensa comigo. A gente tem um exemplo de alguém que naturalmente é um administrador, tá? A gente vê lá José, né, do Egito. Era um administrador. Ele, na casa do pai, ele administrava os bens do pai dele. Ele era um administrador. Era da natureza dele, a identidade dele estava nesse local de administrar. Não importava se ele estava na casa do pai dele, e onde ele administrava os recursos do pai. Não importava se ele estava lá na casa de Potifar e ele administrava os recursos de Potifar. Não importava se ele estava na prisão, porque ele administrava os recursos na prisão. Ele administrava os presos, guardava os presos, enfim, fazia gestão na prisão. E não importava se ele era o 02 depois de Faraó. Ele simplesmente administrava os recursos, porque isso era quem ele era. Ele entendia, ele tinha essa identidade bem fundamentada de que ele era uma pessoa que administrava, ele era o administrador. Sendo o administrador, fazer é uma consequência. Quais são as circunstâncias que eu estou envolvido? Ele podia estar administrando fortunas, como a maior riqueza do Egito, ou ele podia estar administrando lá o gado, a ovelha, lá do pai dele, lá no deserto. Entende? Então, essa concepção é muito importante. Entender qual a nossa identidade. E talvez você fale assim, nossa, mas como que eu identifico qual a minha identidade? Como entender meu propósito como esse local de ser, sabe? Bom, você trouxe essa frase que é muito boa, né? A melhor versão de quem você é, né? Tem uma frase que diz assim, o ideal mais elevado de um homem é a missão dele, entende? O ideal mais elevado. O que é o ideal mais elevado? Qual é o conceito? Qual é a visão, a imagem mais elevada que você tem sobre você?
É esse local que você tem que perseguir. É esse objetivo que você tem que perseguir. Entende? De se tornar. E esse é o teu propósito. Às vezes a pessoa acorda mal-humorada. Às vezes ela está insatisfeita com algo. Às vezes porque ela não tem algo. Às vezes porque ela gostaria de ter alguma coisa. Ou às vezes porque ela queria fazer algo e não está fazendo. Não sei. Entende? E aí ela simplesmente deixa de ser a melhor versão dela. Ela deixa de ser um bom marido, ela deixa de ser agradável, ela deixa de se atentar para as outras pessoas, ela deixa de aproveitar os momentos, ela deixa de dar significado à vida dela, entende? Ela se deixa se sentir desconfortável pelo que ela está vestindo ou pelo que ela não está vestindo, pelo ambiente que ela está ou as circunstâncias que ela está. Ela deixa que as circunstâncias determinem como ela é. Entendeu? Isso aí é realmente um problema ou uma dificuldade, né? Na identidade. Agora, quando você tem essa identidade bem estabelecida, não, você vai conseguir vivenciar as circunstâncias e, lógico, você vai se preocupar, você vai buscar solução, você vai buscar fazer as coisas, mas isso não vai entrar na esfera de quem você é, porque você tem isso bem fundamentado. Entendeu? Então, para você que está aí na sua casa ouvindo esse podcast, acho que o ponto central desse episódio é trazer para você o questionamento de qual a visão que você tem sobre você. Quanto custa ser esta pessoa? Exemplo, quanto custa ser fiel? Quanto custa ser amável? Quanto custa ser leal? Quanto custa ser alegre? Quanto custa ser companheiro? Quanto custa ser cúmplice? Quanto custa ser honesto? Quanto custa ser digno? Quanto custa? Ser a partir desse local e trabalhar essa identidade para... Esse é o nosso propósito, é ser. Então, a gente vê muitas pessoas vagando nessa ideia de propósito, em busca de fazer alguma coisa, ou fazer grandes coisas, ou impactar multidões, enfim, né? Levantar bandeiras e causas e tal. E a grande maioria delas são pessoas que não desenvolveram uma identidade a ponto de entenderem quem elas devem ser, sabe? E esse dever ser está alinhado com a sua identidade, com quem você realmente é. E aí, tem um ponto que é muito interessante, que eu gosto de trazer, que foi um momento quando eu, na minha vida, entendi que existe um modelo para esse ideal. Existe um alvo, sabe? Existe uma percepção de... Porque quando eu falo assim, a minha melhor versão, ela ainda é aquém. Quando eu entendo que a minha melhor versão, quando eu olho e falo assim, qual seria a minha melhor versão? Se eu conseguisse alcançar esses atributos com excelência, se eu conseguisse chegar nesse nível, entende? Eu estaria sendo mais parecido com Cristo. Então, Jesus Cristo é um modelo de homem, de ser humano perfeito. Então, quando eu olho para ele e busco como propósito de vida me assemelhar a ele, busco como propósito de vida desenvolver minhas habilidades, desenvolver minha consciência, desenvolver minhas virtudes, lutar contra meus vícios e minhas fraquezas para me aproximar desse ideal, que é o ideal de Cristo. Essa jornada seria o foco central da vida da pessoa que tem uma vida com propósitos. Entende? O fazer é algo que se apresenta dentro da jornada de cada um, dentro das circunstâncias de cada um. Entende? Mas o alinhamento está com essa visão, com essa imagem. E é muito legal enxergar o propósito por essa visão, por essa ótica, porque quando você enxerga o propósito desse lugar de o meu chamado, o propósito da minha vida é alguém que eu tenho que ser, você dá espaço para que as suas características naturais sejam afloradas, porque muitas vezes a pessoa, por querer fazer algo, ela deixa de ser ela mesma.
Eu tenho que fazer algo, só que esse algo não encaixa você, não encaixa quem você é, mas o fato de você achar que você tem que fazer porque esse é um propósito, acaba roubando você de você mesma. Então, quando você entende que o seu propósito é alguém que você tem que ser, naturalmente, como o William disse, José era um administrador por natureza. As coisas afloram em você. Você está ouvindo esse podcast? Quais são as suas características? De repente, você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que ama gente, você é uma pessoa que gosta de rir, você é uma pessoa que gosta de estar com as pessoas. Isso é natural seu. Se isso é natural seu, tudo isso vai ser expandido dentro do que você tem que ser. Essas características, elas serão usadas para alcançar mais pessoas, para alegrar a vida de outras pessoas. De repente, não. De repente, você é uma pessoa mais introvertida. De repente, você é uma pessoa mais reflexiva. Isso também são características suas. Isso também vai ser bem usado dentro de você, entende? Então, é muito importante a gente entender quais são as minhas características. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com gente, eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, eu sou, sabe, eu sou mais expressiva, eu sou mais emotiva, eu sou quem eu sou. E eu não posso reprimir essas coisas dentro de mim em prol de algo que eu tenho que fazer. Se o meu chamado é alguém que eu tenho que ser, muito pelo contrário, eu tenho que usar essas minhas características para ser essa melhor versão de mim mesma. Então, se eu sou uma pessoa comunicativa, eu tenho que usar isso da melhor maneira, eu tenho que tentar tirar a parte negativa disso, podar isso, polir isso, para que isso seja um ponto forte meu, sabe? E ir trabalhando essas minhas características, e trabalhando essas minhas... esses traços da minha personalidade, para que tudo isso forme uma obra legal, forme uma obra bonita que sirva a outras pessoas, sabe? Porque no final, quem eu sou vai sempre servir alguém. Cristo, ele era alguém e esse alguém servia outras pessoas. Primeiro ele serviu 12, depois ele estava servindo multidões e ele serviu a humanidade. Então a Jennifer, a melhor versão de mim mesma, vai servir o William, vai servir os meus filhos, vai servir os meus pais, vai servir os meus amigos. Eu sei que com as minhas características eu sirvo as minhas amigas. Eu tenho uma amiga que é mais introvertida e eu com toda essa minha... sabe, explosão de emoções, eu levo vida, alegria para a vida das outras pessoas. E assim como as minhas amigas, que são mais tranquilas, elas trazem serenidade, elas trazem tranquilidade. O William, ele traz mais tranquilidade, traz mais segurança emocional para minha vida. Então, as nossas características, elas formam alguém, e esse alguém tá sempre servindo outro alguém. Então, é muito importante a gente entender isso. Né, amor? Tem uma frase que é muito interessante que fala o seguinte. A semente, ela determina o fruto. Ok? O fruto, ele já existe na semente. O que quero dizer com isso? Não tem como você plantar maçã e colher banana. Não é isso? Você plantou maçã, você vai colher maçã. Então, selecionar as sementes é um ponto muito importante em tudo que você vai fazer. Às vezes a pessoa ela constrói uma vida e as sementes dessa vida são sementes ruins, são sementes tóxicas. Exemplo. Provar-se para as pessoas. Eu quero provar que eu sou capaz. É uma semente ruim. Por quê? O que ele vai colher? Qual é o fruto? É um fruto amargo. Sempre ela vai ter essa necessidade de aprovação, não importa o tamanho dessa árvore. Às vezes a pessoa construiu uma família, construiu um castelo, construiu uma empresa, construiu, enfim, muita coisa. Mas ela sempre vai ter um fruto ruim, com gosto amargo, que é o gosto da aprovação. Ela sempre vai estar em busca de aprovação. Às vezes, a semente da pessoa é uma semente de ganância. A pessoa, ela tem ganância, ela quer de alguma forma um egoísta, sabe? De querer para ela e tem esse egoísmo muito grande. Não importa o que ela construa, ela sempre vai continuar querendo mais. Por quê? Porque o fruto, a semente que ela plantou é essa. Às vezes é um medo. A pessoa, ela trabalha, ela produz, ela quer fazer algo, por quê? Porque ela sente que ela precisa fazer para se proteger de um problema, de um medo e tal. Não importa o tanto de segurança que ela tenha construído ou o castelo, a proteção que ela criou. Ela vai continuar sentindo o gosto amargo desse fruto, que é o fruto do medo.
que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai construir a nossa vida, nós precisamos escolher sementes boas, sementes saudáveis, sementes que, quando essa árvore crescer e der frutos, são frutos que são saborosos. Tá? Que sementes são essas? Eu acho que sementes muito boas para a gente construir a nossa vida, essa semente do propósito que a gente trouxe nesse tema. Você entender qual a sua identidade, o propósito de alinhar a sua vida, de buscar ser uma pessoa com uma imagem cada vez que reflita Cristo, entende? Que reflita realmente essa melhor versão de quem você é, não baseado no que você faz ou no que você tem, mas em quem você é, na tua identidade. Eu acho que isso é algo que é uma semente muito positiva. Outra semente, como você falou, a alegria, você construir em cima desse local da alegria, é algo que é importante, é uma semente saborosa. Outra semente, a contribuição, você servir, sabe? Você colocar a tua vida a serviço, é uma semente saborosa. É uma semente que vai construir algo e que no final, quando você olhar, você vai ver assim, poxa, é uma árvore grande que tem um fruto saboroso, o fruto do serviço, o fruto da alegria, o fruto do propósito. E por que a gente fala isso? O propósito, imagina, você já viu o efeito do imã, né? O imã ele tem um poder de atração, né? Ele atrai. Quando você tem um propósito, essa imagem que a gente está falando do propósito, não do fazer, mas essa imagem de identidade, de quem você deve ser, essa pessoa, sabe? Quando você tem esse imã, esse propósito, é como se fosse um imã. Ele funde todas as camadas da sua personalidade. O que eu quero dizer com isso? Ele começa a atrair, a orientar, a dar sentido. E aí, essas camadas elas vão se tornando cada vez mais íntegras, mais unidas, mais coesas, orientadas para essa visão, para essa imagem. O que eu quero dizer com isso? Você já conheceu aquela pessoa que ela é um no trabalho, ela é outra com os amigos, ela é outra em casa? Você já viu? Sim. É a pessoa que ela tem várias camadas, né, de personalidade, ela tem várias... Enfim. Muito provavelmente essa pessoa ela não tem uma visão de propósito definido. Ela não tem uma imagem definida de identidade. E aí ela começa, de acordo com as circunstâncias, ela é levada pela onda. Entende? Para ser aceita, para ser, enfim, pertencer a um grupo, ela começa a fazer, a realizar, a agir de certos modos. Ok? Quando você entende, você tem essa visão, você tem essa imagem de quem você é, por exemplo, no caso de José que a gente falou, né? O administrador, no caso de Moisés, o libertador, ele não era o libertador porque libertou. Ele libertou porque ele era o libertador. Mesma coisa de José, ele não se tornou administrador porque ele administrou. Ele era o administrador, por isso se tornou quem administra, ok? A identidade. Quando você tem essa visão, todas as camadas, ou seja, você começa a, como você falou, né? A polir, a trabalhar em si mesmo em prol de alcançar essa visão. E aí essa ideia de fragmentação da vida, isso começa a se desfazer. Porque todas as suas camadas, o que há de incoerente, o que há de contrário, fica muito evidente. E você começa a trabalhar, você começa a construir, de alguma forma, tudo isso vai se orientando. A sua vida vai tendo sentido, vai tendo uma orientação, um significado, baseado nessa imagem, nessa visão que você tem, que é o propósito nesse local de ser. Muito bom. Que tema profundo. E tenho certeza que algumas chaves viraram aí na sua cabeça, assim como virou na minha durante essa nossa jornada em busca dessa resposta de qual é o meu propósito. A ideia desse episódio de hoje era realmente trazer clareza e mostrar para você a diferença do propósito de ser e fazer, né? E eu espero que a gente tenha conseguido trazer clareza para sua mente. A gente fica muito feliz em poder compartilhar desse tema. É um tema que é sempre presente na nossa vida, sempre presente em casa. E é isso, amor. A gente vê a galera no próximo episódio. Isso aí. E para você
que está assistindo esse podcast, acompanhou até agora, até aqui, a gente separou um link especial para você participar de uma reunião com o consultor do nosso time financeiro, onde ele vai ouvir vocês, vai trazer clareza e dar uma orientação passo a passo de acordo com o momento de vocês, seja para sair das dívidas, seja para aprender a investir, seja para desenvolver um negócio, uma nova fonte de renda. Então, garanta já a sua reunião de planejamento financeiro familiar. É só clicar no link, se inscrever, tá bom? É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Você encontra a gente lá no Instagram, @casamentomilionario.com.br e no TikTok também, casamentomilionario.com. E é isso, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.